Olá, hoje Abordando Sonhos voltou, tá? Para ensinar vocês a fazer essa cestinha em formato de coelhinho. Olha que coisa mais lindinha, para você colocar uns docinhos dentro, uns ovinhos, enfim, para soltar a sua criatividade. O fio que eu vou usar é o fio de malha da Círculo, é o fio trama. É um fio macio, é um fio gostoso de lidar e não é tão seco como os demais fios de malha. Nós usamos mais ou menos perto de meio novelo ou um pouquinho mais para fazer cada cestinho, dependendo do tamanho dele, mas esses que eu fiz foi mais ou menos isso. A agulha que eu vou usar é uma agulha número 7, que é a agulha que fica boa para mim, na minha tensão de ponto, tá? Para esse fio. E vou usar uma agulha auxiliar, tá? Para costurar as orelhas do coelho, da cestinha, as orelhas na cestinha depois, tá bom? Vamos lá então? Meninas, nós começamos com um anel mágico para colocar dentro desse anel 10 pontos altos, tá? Anel mágico. Se alguém não sabe fazer o anel mágico, deixa aí nos comentários, tá? Que quer que grave um vídeo de anel mágico, que a gente grava também. Então, levantei duas correntinhas e vou agora colocar 10 pontos altos aqui dentro. Essas duas correntinhas que eu levantei, elas não contam, tá? Só conta o primeiro ponto aqui. Então, 1, 2, 10. Agora, eu vou ajustar aqui, bem justinho, para ele não ficar com espaço grande aqui. Feito isso, tá? Eu vou unir essa lateral com essa daqui. Ignora as duas correntinhas e uno com um ponto baixíssimo aqui dentro dessa primeira argolinha que tem do ponto anterior. Olha, ficou assim. Muito bem. Agora, eu vou levantar duas correntinhas e em cada ponto da carreira anterior, eu vou colocar 2 pontos altos. Eu vou totalizar, então, 20 pontos altos, porque eu tinha 10 na carreira anterior. Então, terminei aqui os meus 20 pontos, tá? E vou unir da mesma forma que eu uni, então, a primeira carreira, com ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou dar uma esticada nele, olha, eu vou ajeitar o ponto para dar continuidade, ó. Então, vocês façam assim, para ele pegar o formato certinho do fundo do nosso cestinho, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora fazer ponto baixíssimo. Então, eu estou aqui, eu venho no próximo aqui e pego o fio lá atrás e passo direto. E assim eu vou fazendo em toda a volta dessa carreira. O único cuidado que vocês têm que ter é que tem que ser bem frouxinho. Se vocês não fizerem super frouxinho isso daqui, a tendência dele é fazer isso aqui com o fundo do cesto, tá? Então, tem que ser bem soltinho o ponto aqui. Ele vai formando essa correntinha aqui em volta, ó. Cheguei aqui no final, ó, vai ficar assim, tá? Agora, eu vou pegar aqui atrás, olha. Primeiro, eu vou largar a agulha aqui, e aqui, nessas duas perninhas aqui de trás, eu vou lá buscar essa argolinha. Olha, levanto ela aqui. Agora, eu vou trabalhar, faço uma correntinha e vou trabalhar aqui atrás, ó, nessas duas perninhas que tem aqui, ó. Toda essa volta aqui. Aqui. Essa voltinha aqui, ó. Ponto baixo. Cheguei no final da carreira, tá? Agora, eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro pontinho, olha. Ponto baixíssimo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha e dentro dos pontos da carreira anterior, só que não nessas argolinhas, mas no meio do ponto, aqui, olha, nesse vezinho, nesse meinho que o ponto faz, ó, tá? Aqui é que eu vou introduzir a agulha para fazer o ponto baixo. Então, puxo e faço o ponto baixo.
De novo, no outro eu vou lá no meio do ponto, às vezes é um pouquinho chato de pegar, mas vai pegando jeitinho. E faço um ponto baixo. E assim eu vou por toda a carreira até chegar ao final. Muito bem, chegamos no final, então, e eu vou unir com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto dessa carreira. Bem forte para não ficar emendinha ali, tá? Se ficar uma emendinha, não se preocupe, porque é aqui que nós vamos colocar as orelhinhas, tá? Mas faça bem apertadinho que não aparece a emenda. Aí, vou fazer uma correntinha, vou lá e pego no meio do ponto e faço um ponto baixo, ó. No meio dele, faço um ponto baixo. Isso chama-se ponto baixo centrado. Por quê? Porque ele fica exatamente no meio do ponto anterior. Ele forma uma corrente, como se fosse um ponto meia. Assim, nós vamos então fazendo até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, vamos emendar novamente, unindo com ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira e vamos fazer isso por total de 5 carreiras. Então, eu vou fazendo e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, fiz 5 carreiras aqui, tá? E agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo, como eu sempre fiz nas carreiras anteriores, tá? Finalizo, corto o meu fio, passo aqui por dentro, fecho bem e já aproveito e viro ele agora para dar acabamento nos 2 fios que eu tenho aqui, que é o fio do começo, tá? Aí, para isso, eu vou usar aquela agulha menor, para ela pegar, passar com mais facilidade aqui, ó, puxar o fio e cortarmos. Aqui também, ó, vou usar a mesma agulha, ó, vou passar ela, o fiozinho que sobrou pra cá, vou puxando ele, vou escondendo ele e cortando ele. Assim. Agora eu corto ele. Muito bem. Desviro o meu cestinho. Arrumo ele. Tá? Aqui tá aquela emendinha que eu falei para vocês, que é onde a gente vai pregar a nossa orelhinha. Então, agora vamos ensinar como faz a orelhinha. Deixa ele aqui do ladinho e vamos fazer a orelhinha. Para fazer a orelhinha, eu vou fazer correntinhas. Essa primeira não conta, tá? Daí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu volto com um ponto baixo, faço 2 pontos baixos aqui, faço 3 meio pontos altos. E na última correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 5. Tudo dentro do mesmo buraquinho. Agora, eu vou fazer 3, vou pegar aqui desse lado, ó, do outro ladinho aqui, e vou fazer o inverso que eu fiz do lado anterior aqui. Vou fazer 3 pontos altos. E 2 pontos baixos. Aí, eu corto o meu fio, deixando um pouquinho mais longo, tá? Porque é o mesmo fio que eu vou usar para fazer a costura da orelhinha. Então, eu deixo um pouquinho mais de fio. E finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Tá? Assim, eu tenho pronta a minha primeira orelhinha. Olha que bonitinha que ela fica. Tá? Vou fazer a segunda agora. A segunda orelhinha é basicamente igual à primeira, só tem uma diferença. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como eu fiz na anterior.
Aí, agora, aqui, eu, ao invés de fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimo. Os 2 primeiros pontos vão ser baixíssimos. Aí, eu vou fazer os 3 meio ponto altos, e eu já explico para vocês o porquê disto. E 5 pontos altos dentro da última correntinha, que ela vai fazer aqui, então, vai preencher e vai fazer a voltinha, né, da orelha, olha. 3, 4, 5. Faço os 3 meio pontos altos. E, por último, os 2 pontos baixos. Corto o fio, deixando também ele mais longo, para fazer a costura. Finalizo aqui, ó. Por que que a gente fez ela começando com o ponto baixíssimo e não com meio ponto, como nós fizemos a outra? Para que ela fique no formato, olha, uma tem que ficar num formato para cá e a outra tem que ficar no formato para cá. Elas têm que ficarem assim. Se eu fizesse igual, a barriguinha aqui ia fazer... Barriguinha não, a curvinha, né? Ia fazer do mesmo lado na outra. Então, por isso que eu fiz diferente. Então, agora aqui, ó, eu tenho as 2 orelhinhas, ó. Tá? Vamos pregar ela agora na cestinha. Agora, nós vamos pregar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pelo lado de fora e não pelo lado de dentro, tá? Do cestinho. Nós vamos colocar dessa maneira aqui, ó. Então, eu coloco uma aqui e a outra aqui. Tá? E nós vamos, então, costurar com aquele fio que sobrou. Como nós vamos fazer isso? Eu posiciono a primeira orelha aqui atrás, ó. E aí, com aquela agulha fina, tá? Eu vou aqui buscar esse fio longo que sobrou. Tá? Ó, então, ele vai ficar aqui. Aí, eu vou trabalhando com o fio agora tá ali dentro, eu vou buscar de fora para dentro o fio novamente. E vou ajeitando ela para ela ficar certinha, ó. E ela vai se arrumando. Então, passando por fora, para dentro. Ó, ela vai ficar assim, tá? E agora eu vou colocar a outra e daí volto com vocês para mostrar como ficou. Então, aqui está a nossa cestinha. Olha que gracinha que ela ficou. Agora é só questão de vocês ajeitarem direitinho e tá prontinha para colocar aqui dentro umas balinhas, um pano de prato para dar de presente, um chocolate, enfim, o que a criatividade de vocês mandarem. Meninas, era o que eu tinha para hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante para o nosso canal. Quem quiser esse fio que eu estou trabalhando aqui, eu tenho ele para vender. Apesar de não ter no nosso site, que é o bordandosonhos.com.br, onde nós temos mais tecidos cadastrados lá, são mais de 2.000 estampas de tecidos, mais fios eu não tenho muitos cadastrados. Porém, vocês podem conversar conosco através do próprio canal do YouTube, ou do Instagram, ou do WhatsApp, e nós forneceremos o material para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima!